Olá, pessoal! Sejam todos muito bem-vindos à segunda palestra do 5º Meeting de Fisioterapia em Gerontologia, promovido pelo Interfísio Uniredentor. Eu gostaria apenas de reforçar o seguinte: a partir das 8 horas, eu vou pedir gentilmente que vocês escrevam o nome completo no bate-papo para que possamos realizar a lista de frequência e emissão dos certificados ao término do nosso meeting em novembro, tá bom? Também gostaria de reforçar que a partir da semana que vem, os encontros irão acontecer às quartas-feiras e não mais às quintas, tá? Porque ele foi organizado de acordo com a disponibilidade dos professores, tá bom? Então, vamos que hoje tem mais tema e tema amplo, né, Patrícia? Então, gostaria agora de chamar a Patrícia Suassuna. Patrícia é professora da nossa pós, e aí ela vai conversar com vocês e iniciar aí a nossa palestra de hoje, tá bom? Agradeço a presença de todos, principalmente, né, todos que estão aqui conosco, porque isso motiva a gente sabe que a aula será disponibilizada depois no canal do YouTube, mas motiva bastante quem está aqui palestrando e quem teve todo o trabalho para preparar o material, esse resumão, tá? Então, e agradeço também a Patrícia, coordenadora do Interfis, a Rafaela, que está nos bastidores conosco, tá? E aos professores também, principalmente hoje, especialmente a Patrícia Suassuna. Patrícia, é com você. Olá a todos, boa noite, todos estão me ouvindo? Tá tudo bem por aí, Cíntia? Tá ouvindo bem? Tudo certo. Beleza. Primeiramente, gostaria muito de agradecer a Interfísio pelo convite, pela confiança depositada para ministrar para vocês 4 temas tão importantes. Segundo, queria ressaltar que quem já assistiu minhas aulas, quem conhece minhas aulas vai estranhar um pouquinho, porque o formato dessa aula é totalmente diferente do formato que normalmente eu realizo as minhas aulas, porque o objetivo dele foi exatamente fazer um resumão exatamente igual como está escrito nas referências utilizadas. Então, alguns temas vocês vão usar apenas para a prova, como a aula de dor. Quem assistiu a minha aula de dor vai ver que essa aula é bem diferente, é uma aula que, pela literatura utilizada, está bem desatualizada, mas a gente vai usar como base exatamente a literatura que foi proposta pela banca organizadora. Então, vou compartilhar aqui a minha tela. Só um minutinho. Esperar um pouquinho que nós perdemos temporariamente a Patrícia. Patrícia, está me ouvindo? Podemos começar? Pronto, agora eu estou. Voltou. Acho que agora foi. Foi. Agora só falta colocar no modo apresentação.
Já tá, não foi ainda não? Não, porque caiu um pouquinho a internet. Eu coloquei agora de novo. Foi? Ainda não. Aqui já tá. Tenta compartilhar novamente. Deixa eu parar o compartilhamento e compartilhar de novo. E agora foi? Foi, perfeito. Finalmente. Então vamos lá, gente. Hoje nós vamos falar sobre 4 temas que, na prova passada, apesar de ter mudado a banca, esses 4 temas corresponderam a 30% das questões. Então, são temas extremamente relevantes para a nossa prática clínica e, pelo menos para a banca anterior, foram temas que eles gostaram bastante de explorar. Então, o primeiro tema que a gente vai abordar é a avaliação e intervenção fisioterapêutica no imobilismo, na síndrome da imobilidade e nas lesões por fricção. Então, o Tratado de Gerontologia, ele é bem claro, e eu vi isso na literatura, quando ele afirma que, apesar de ser uma alteração bastante prevalente na nossa prática clínica, poucos são os autores que abordam esse tema. Então, segundo o tratado, ele começou a definição falando sobre o que é síndrome, que é um conjunto ou complexo de sinais e sintomas que ocorrem ao mesmo tempo, que individualizam uma entidade mórbida. Imobilidade, que é o ato ou efeito resultante da supressão de todos os movimentos de uma ou mais articulações em decorrência da diminuição das funções motoras, impedindo a mudança de posição ou a translocação corporal. E, baseado nesses 2 conceitos, a síndrome da imobilidade foi definida como um complexo de sinais e sintomas resultantes da supressão de todos os movimentos articulares que, por conseguinte, prejudicam a mudança postural, compromete a independência e leva à incapacidade, à fragilidade e à morte. O tratado ele traz 2 classificações para a síndrome do imobilismo. O primeiro é uma classificação temporal, que eles consideram síndrome do imobilismo quando a pessoa tem um repouso ou permanência no leito de 7 a 10 dias, ou quando tem uma imobilização de 10 a 15 dias, ou ainda quando a pessoa é submetida a um decúbito de longa duração por mais de 15 dias. Mas a classificação mais utilizada na literatura, ela é baseada nos critérios maior e no critério menor. O critério maior para classificar a síndrome do imobilismo é a presença de déficit cognitivo médio a grave e múltiplas contraturas. E a presença do critério menor é sofrimento cutâneo, ou a presença de úlcera de decúbito, disfagia leve a grave, dupla incontinência e afasia. Então, consideramos síndrome do imobilismo sempre que existir a presença do critério maior, o déficit cognitivo médio grave e as múltiplas contraturas, ou a presença de pelo menos 2 dos critérios menores, que é a presença da úlcera de decúbito, disfagia leve e grave, dupla incontinência e afasia. A banca anterior, ela adora um conceito, então é uma coisa, e os critérios diagnósticos. Então, nisso, quando vocês estiverem estudando e revisando, podem
decorar mesmo e fixar que eles adoram um ponto de corte, de escala, e eles adoram critérios diagnósticos. E as principais causas do imobilismo, na verdade, independente da causa, o que a gente sabe é que o imobilismo ele sempre resultará em piora de todos os sistemas, do sistema cardiovascular, osteomuscular, respiratório, e, além disso, ele vai promover alterações e pioras no estado psíquico, levando a depressão, apatia, déficit cognitivo e ansiedade. E, como consequência, ele também vai afetar todos os sistemas que a gente vai falar separadamente um a um. Com relação ao sistema tegumentar, as principais alterações que a síndrome do imobilismo promove são as micoses, principalmente pelo fato do suor, da urina, de restos de alimentos, se a pessoa está em colchões que são revestidos por material não poroso e apresentam uma higiene precária. A presença de lacerações e equimoses também são muito comuns, principalmente devido à falta de tecido de sustentação e a xerose, que é um ressecamento patológico que leva a uma grande fragilidade tissular, e as lacerações acabam sendo muito comuns nessa população. E uma coisa que o Tratado de Gerontologia ele ressalta várias vezes é o cuidado quando for mobilizar essas pessoas para não pegá-las pelo antebraço e, sempre que possível, evitar contê-las com faixas quando elas estiverem agitadas. E a presença de úlceras de pressão, que faz parte até de um dos critérios menor. Que a úlcera de pressão, ela é um fator, ela é desencadeada principalmente quando a pessoa é submetida à compressão por mais de 2 horas de uma área tecidual restrita, que por sua vez vai produzir pressão e colabamento de vasos sanguíneos. Os principais eventos que podem contribuir para o surgimento da úlcera de pressão são a desnutrição, a desidratação, a má higiene, anemia, obesidade, sedação excessiva, doenças cardiorrespiratórias, hipobulemia, predisposição individual, doenças crônicas, colchão inadequado, perda de sensibilidade dolorosa, falta de mobilidade, diminuição da capacidade de oxigênio pelos tecidos, são os elementos que contribuem principalmente para a formação das úlceras de pressão. E ao longo de cada alteração, eu vou falar o que o tratado recomenda como abordagem fisioterapêutica e das outras profissões, porque nos livros de gerontologia não falam nada sobre abordagem no imobilismo, por incrível que pareça. Então, a abordagem fisioterapeuta mais indicada nas úlceras de pressão, são a correção de todos os fatores citados anteriormente, além da proteção das proeminências ósseas, posicionamento no leito, mobilização de 2 em 2 horas, inclusive à noite, e assentar o paciente o maior tempo possível. Em termos de colchões, o mais adequado é o pneumático, e os colchões tipo caixa de ovo, eles são pouco eficazes. Então, as úlceras de pressão, ela apresenta uma graduação, que no livro Fisioterapia em Gerontologia, ele classifica de um estágio de 1 a 4, onde 1 é o eritema, sem lesão de pele. O estágio 2, existe alguma lesão, pode aparecer bolhas e abrasões na pele, e ele atinge normalmente a derme e epiderme. O estágio 3, a ferida é mais profunda e ela chega até a fáscia sem transpassá-la,
E no estado 4, ela atinge a musculatura e pode haver até exposição de estruturas mais profundas, como os ossos e articulações. As alterações do sistema esquelético associadas à síndrome do imobilismo são as mais relevantes e fazem parte até do critério maior de diagnóstico. Entre elas, a gente pode citar, com relação às alterações articulares, a falta de mobilidade. Com a falta de mobilidade, o líquido sinovial e seus nutrientes vão deixar de fluir na cartilagem intraarticular, e devido aos processos neuromusculares primários que levam à flexão das articulações, principalmente quadril, joelho, punhos e cotovelos, vão surgir com o passar do tempo as contraturas, que são as limitações da amplitude de movimento articular, a ponto de impedir o desempenho normal de uma função. Então, as articulações com contratura, elas se caracterizam por apresentar panos, sinóvia fibrosa e retrátil, espessada e hiperemiada, cartilagem sobre degeneração, reabsorção óssea e anquilose. Então, dentro da nossa abordagem, as contraturas, elas devem ser prevenidas com movimentos ativos e passivos das articulações e posicionamento no leito com coxins, almofadas, pranchas ou órteses para alongamentos. Outra alteração do sistema esquelético comum na síndrome da fragilidade são a síndrome do imobilismo, é a osteoporose. A osteoporose, ela vai ser de uma forma rápida e ela pode chegar a cerca de 1% por semana em que a pessoa encontra imobilizada e acamada. E o músculo, a perda muscular pode chegar a 10% por semana. É uma perda muito maior. Na parte óssea, essa perda ela acontece principalmente até o 6º mês, depois ela estaciona, mas a contratura muscular ela vai continuando progressivamente. Com relação às alterações cardiovasculares, ele cita a trombose venosa profunda, devido à estase, e principalmente pela contratura em flexo que acontece, que vai colapsar as artérias e vai predispor o surgimento da TVP, a embolia pulmonar, que a origem principal ocorre das veias ilíacas, femorais e da panturrilha, e a isquemia arterial aguda, por essa contratura também em flexo, principalmente a contratura da coxa sobre o abdômen. Com relação à isquemia arterial aguda, uma orientação muito importante que a gente tem que fazer com o paciente quando estiver imobilizado é posicionar os joelhos a mais de 20 graus para melhorar a circulação e evitar essa isquemia. E com relação a isso, a gente tem que ter bastante cuidado, porque tem que ter essa angulação de 20 graus, entretanto, não pode ficar imobilizado, porque vai predispor à contratura. Então, no repouso, tem que manter essa angulação para evitar essas alterações, entretanto, a mobilização precoce no leito tem que ser contínua. Outra alteração cardiovascular que acontece é a hipotensão postural. A hipotensão postural é diagnosticada e identificada sempre que, ao mudar a pessoa da posição deitada para ortostática, há uma queda de pressão sistólica de 20 milímetros de mercúrio e de diastólica de 10 milímetros de mercúrio.
Com relação ao sistema urinário, a Cíntia vai falar na aula da próxima semana, mas a incontinência urinária e a retenção urinária, o bexigoma, é muito comum nas pessoas com síndrome do imobilismo, e as infecções urinárias, devido ao uso da fralda, obstrução uretral, a pouca ingestão de líquido, a internação hospitalar, além da diminuição renal para a diminuição da capacidade renal para acidificar a urina e manter a dificuldade da osmolaridade. Com relação à alteração no sistema digestório, a desnutrição é uma das principais alterações que estão associadas à síndrome do imobilismo. E as causas da desnutrição podem ser consideradas e acontecem principalmente Patrícia, eu perdi o seu áudio, não sei se para todos ou apenas para mim. Então, seu áudio parou, Patrícia. Está me ouvindo? Alô, tá me ouvindo? Voltou. Voltou? Então, com relação às alterações no sistema digestório, as principais relatadas são a constipação intestinal, até por a pessoa estar acamada, e a disfagia é uma das principais alterações que acontecem na síndrome do imobilismo, e muitas vezes ela antecede a instalação da síndrome. Então, sempre que você identificar no idoso a presença de disfagia, é uma bandeira amarela que vai ser acionada. Com relação aos problemas psiquiátricos e metabólicos, nós temos a depressão, a demência, o delírio. Os problemas metabólicos, a gente tem o cortisol, que ele pode estar aumentado, a resistência à insulina também, e várias outras alterações. No sistema respiratório, a amplitude de movimento do diafragma está diminuído, assim como a expansibilidade. Além disso, associada à fraqueza da musculatura intercostal e abdominal e das modificações das articulações costochondral, isso tudo vai dificultar e atrapalhar a expansibilidade e predispor acúmulo de líquido e o surgimento de pneumonias. As pneumonias nos idosos, a gente tem que ficar muito atentos, porque elas normalmente se manifestam de uma forma atípica. Geralmente tem confusão mental, desidratação, hipotensão, além e a febre que normalmente acontece em criança e em mais jovens não são um parâmetro que seja fiel com relação ao idoso. Então, essas outras alterações são sempre um indicativo de que está acontecendo alguma infecção, e a pneumonia pode ser uma delas, tem que ser investigada. Então, na avaliação e intervenção fisioterapêutica, as estratégias de intervenções da gente vão incluir esses 5 itens, que é a melhor estratégia para o tratamento da síndrome do imobilismo é a mobilização precoce para prevenir contraturas e deformidades, as mudanças de decúbito a cada 2 horas, inclusive à noite, as trocas de postura, rolar, sentar, levantar da cadeira, treinar marcha, as intervenções cognitivas quando possíveis, estratégias educativas e de dupla tarefa,
e exercícios de mobilização, flexibilidade e exercícios resistidos progressivos. Isso é o que o livro da Perracini sugere como estratégia fisioterapêutica na síndrome do imobilismo. Então, o que foi solicitado sobre síndrome do imobilismo na prova passada? Em relação às consequências relacionadas à síndrome do imobilismo, ele pede para assinalar a alternativa incorreta. E a alternativa incorreta é: a manutenção do decúbito dorsal por tempo prolongado causa a redistribuição de 11% da circulação dos membros inferiores para o tórax, diminuindo o débito cardíaco e a sobrecarga de trabalho do coração. E a outra questão que surgiu sobre a síndrome do imobilismo é que a síndrome do imobilismo constitui uma das síndromes geriátricas, exigindo conhecimento por parte dos fisioterapeutas para a sua prevenção. Em relação a essa síndrome, qual a alternativa correta? A síndrome do imobilismo se baseia em critérios e características próprias que determinarão o diagnóstico da síndrome. O segundo item que a gente vai falar é sobre a fragilidade e a sarcopenia. Com relação à fragilidade, o Tratado de Geriatria e Gerontologia, ele define fragilidade como um declínio espiral de energia, embasada por um tripé de alterações relacionadas com envelhecimento, composto por sarcopenia, desregulação neuroendócrina e disfunção imunológica. Com relação à fisiopatologia, essa tríade ela estaria propensa à redução acentuada da massa muscular e a um estado inflamatório crônico que se associa a fatores extrínsecos como a incidência de doenças agudas ou crônicas, a imobilidade, a redução da ingestão alimentar, que levariam a um ciclo vicioso de redução de energia e aumento da dependência e susceptibilidade a agressores. Com relação ao critério diagnóstico da fragilidade, o Tratado de Geriatria e Gerontologia, ele utiliza a descrição de critérios que foi publicada por Fried e colaboradores em 2001. E dentro desses critérios, o que é que ele fala? Que dentro dessas 5 atividades, se há presença de 3, nós podemos classificar o indivíduo como frágil, e se há presença de 1 ou 2 desses itens, nós podemos classificar o indivíduo como pré-frágil. E quais são esses 5 itens investigados? Redução de força de preensão palmar, redução de velocidade de marcha, perda de peso não intencional, sensação de exaustão e atividade física baixa. Com relação a esses 2 últimos itens, há muitas críticas no próprio livro sobre a utilização deles por serem muito inespecíficos e muito subjetivos de serem avaliados porque são baseados em autorrelatos. Então, quais são os pontos de corte utilizados para o critério de diminuição de força de preensão palmar? Para homens que têm um IMC menor que 24, a força tem que ser maior que 29, de 24 a 26, maior que 30, de 26 a 30 também, e maior que 28, tem que ser maior que 32 a força. Para as mulheres, o IMC acima de 23, força acima de 17,
de 23,1 a 26, acima de 17,3, de 26,1 a 29, acima de 18, e maior que 29, tem que ser acima de 21. A banca anterior gostava muito desses pontos de corte para quando compravam na prova. Com relação à velocidade de marcha, se o homem tem uma altura maior que 1,73 m, o tempo do percurso tem que ser maior do que 7. O percurso que eles utilizam é um percurso de 4,6 metros, e se ele tem uma altura maior que 1,73 m, tem que ser maior que ou igual a 6. E para as mulheres, o ponto de corte de altura é 1,59 e o tempo é o mesmo. Numa tentativa de atualizar os dados do Tratado de Gerontologia, 2 artigos foram utilizados para discutir os critérios diagnósticos e tratamentos que são sugeridos pelo Tratado de Gerontologia. Um desses artigos, ele é de 2019, e ele é da Conferência Internacional de Pesquisa em Fragilidade, e ele faz 16 recomendações com relação ao diagnóstico e tratamento da fragilidade. O primeiro dele é que todo idoso acima de 65 anos tem que passar por uma triagem. E essa triagem, eles, na literatura, recomendaram várias escalas. Entretanto, ao longo do próprio artigo, eles fazem uma crítica que muitas dessas escalas, elas não são utilizadas para indicar fragilidade, e sim vulnerabilidade ou incapacidade. Nessa diretriz que foi... Nessa diretriz, eles mantiveram aqueles mesmos critérios de Fried para avaliação, que tem que ser avaliado clinicamente todo idoso que for classificado como pré-frágil e frágil, utilizando o mesmo ponto de corte que eu falei anteriormente, que é utilizado no Tratado de Gerontologia e que foi publicado por Fried em 2001. A terceira recomendação dessa diretriz é que, para os idosos frágeis e pré-frágeis, tem que ser desenvolvido um plano de gestão bastante abrangente. E esse plano de gestão tem que abordar e avaliar a polifarmácia, o manejo da sarcopenia, causas tratáveis de perda de peso e as causas de exaustão, que são a depressão, a anemia, hipotensão, hipotireoidismo, deficiência de vitamina B12. Então, dentro dessas recomendações, esses 3 pontos têm que ser abordados dentro do tratamento e da avaliação da sarcopenia. O tratamento da síndrome da fragilidade, da fragilidade, que é o tratamento da sarcopenia, das causas de exaustão e evitar danos relacionados à polifarmácia. A quarta recomendação, eles falam que toda pessoa com fragilidade avançada tem que ser encaminhada para um geriatra. Na quinta, as pessoas idosas com fragilidade devem ser oferecidos programas de atividades físicas multicomponentes. Esses programas de atividade física, eles recomendam combinar treinamentos baseados em resistência com treinamentos aeróbicos e de equilíbrio, e eles falam que os exercícios que são multicomponentes, que não abordam apenas a força, mas envolvem essas outras categorias, eles promovem uma melhora no funcionamento físico, na velocidade normal de marcha,
na atividade física, na força muscular, no desempenho e no equilíbrio. Com relação à recomendação 6, ele fala que os outros profissionais de saúde também têm que encorajar o indivíduo frágil e pré-frágil a fazer um ingresso progressivo no treinamento de resistência. A recomendação 7 é que esse treinamento tem que ser associado a uma suplementação proteica e calórica. A recomendação 8 é que os profissionais de saúde podem oferecer suplementação nutricional proteica emparelhada com a prescrição da atividade física. Tem que ser levada em consideração a saúde bucal. O tratamento farmacológico disponível atualmente não é recomendado para o tratamento de fragilidade, não tem nenhuma medicação. A suplementação de vitamina D não é também sistematicamente recomendada para o tratamento da fragilidade, a menos que haja a deficiência. As terapias cognitivas ou solucionada por problemas não é sistematicamente recomendada para o tratamento de fragilidade. A hormonioterapia também não é recomendada. Todas as pessoas com fragilidade devem receber um apoio social conforme o necessário para atender às necessidades de cuidados. Pessoas com fragilidades podem ser encaminhadas para treinamento domiciliar, caso não consigam ir para os setores clínicos específicos. Essas foram as diretrizes e recomendações internacionais, e aqui no Brasil, em 2018, foi publicada as recomendações nacionais. E dentro dessas recomendações, eles também alertam que a maioria das escalas utilizadas para rastreio de fragilidade, elas são escalas de vulnerabilidade. E isso causa muita confusão na hora do rastreio e do diagnóstico, mas que todos os profissionais têm que saber identificar, apesar de na literatura não ter um consenso, apesar da melhor forma e da melhor sequência de avaliar a fragilidade. Então, de acordo com eles, não há evidência suficiente para estabelecer estratégias populacionais de rastreamento. Os instrumentos que ele indica como avaliação são o FRAI e a escala de fragilidade cardiovascular health, que abordam essa síndrome. As outras escalas que são indicadas para rastrear a fragilidade, elas são mais escalas de vulnerabilidade. Então, no consenso brasileiro, a FS e a FCSH são as escalas que são mais indicadas para o rastreio específico. É o que eles recomendam, apesar de não haver consenso na literatura. E como não há consenso, eles também não conseguiram estabelecer um ponto de corte para essas escalas na utilização aqui no Brasil. Com relação à sarcopenia, o tratado ele utiliza o conceito que foi estabelecido em 2010, e como literatura complementar, a banca sugeriu um artigo que foi publicado em 2019 pelo Consenso Europeu. Então, em 2010, que é o que está no Tratado de Gerontologia, a sarcopenia ela não era apenas um processo de perda de massa muscular relacionada com o envelhecimento, mas também ela inclui a perda de força e da função muscular, com risco de eventos adversos como incapacidade física, perda de qualidade
e de vida e de morte. De acordo com o novo consenso, a sarcopenia passa a ser um distúrbio musculoesquelético progressivo e generalizado que está associado ao aumento da probabilidade de desfechos adversos, incluindo quedas, fraturas, incapacidade física e mortalidade. Então, com o novo consenso europeu, quais foram as alterações que tiveram com relação ao consenso anterior? Primeiro, a sarcopenia, que era conhecida como um evento associado ao envelhecimento, agora ela pode iniciar antes do envelhecimento e pode estar associado a muitas outras causas. Ela agora é considerada uma doença muscular, na qual a baixa força vai ser o determinante principal. No consenso anterior, era a massa muscular. A sarcopenia está associada à baixa qualidade muscular, mas esse parâmetro agora deve ser utilizado principalmente para as pesquisas. Na prática clínica, devido ao alto custo dos exames para a identificação da qualidade muscular, eles não têm recomendado tanto. E foi definido que variáveis devem ser avaliadas, bem como o resultado das intervenções terapêuticas visando evitar que a sarcopenia seja subtratada ou subdiagnosticada. Então, a sarcopenia, ela está associada à baixa ingesta calórica proteica, a modificações hormonais, a elevação nos níveis de citosinas pró-inflamatórias, a perda da função neuromuscular, a disfunção mitocondrial, apoptose e influência genética. Então, no consenso europeu, esses são os 5 pontos que são levados em consideração e que foram modificados do consenso europeu de 2010, que na atualização, o principal evento diagnóstico é a baixa força. A sarcopenia agora é definida como doença muscular. Esse consenso, ele sugeriu um algoritmo diagnóstico e ele recomenda pontos de corte bem específicos. Ao contrário do que acontecia na fragilidade, o consenso de sarcopenia, ele é bem definido e claro com relação aos pontos de cortes para o diagnóstico e tratamento. E tudo isso é com o objetivo de ter uma detecção precoce e estabelecer estratégias para um melhor tratamento. Então, a definição de sarcopenia, de acordo com o consenso, a força muscular é melhor do que a massa muscular para a previsão de desfechos adversos. A qualidade muscular usada para descrever aspectos micro e macroscópicos da arquitetura da composição muscular, devido aos limites tecnológicos, a qualidade muscular permanecem e a quantidade e a qualidade muscular permanecem problemáticas como parâmetro primário para definir a sarcopenia, sendo mais recomendado esse critério nas pesquisas do que na prática clínica. E o desempenho físico, ele vai indicar gravidade da sarcopenia. Então, na definição atual da sarcopenia, 3 itens vão ser avaliados. O primeiro item vai ser a avaliação da força, que vai ser confirmada através dos exames de imagem, onde vai ser avaliada a qualidade muscular.
E a baixa força muscular, associada à baixa qualidade muscular e a um baixo desempenho físico, vai determinar que a sarcopenia é grave. Então, a avaliação do desempenho físico, ele tem a função apenas de identificar se a sarcopenia é grave ou não. Quando você for avaliar o paciente, o consenso ele é muito claro no cuidado que você tem que ter quando for escolher um instrumento de avaliação. Um exemplo que ele dá é de acordo com o paciente. Se o paciente tem alguma dificuldade ou alguma comorbidade, que, por exemplo, impeça de utilizar a força de preensão palmar, você pode utilizar outro recurso que ele fala que é a força de isometria muscular. A gente tem que levar em consideração o acesso das pessoas aos exames e às imagens que vão quantificar a qualidade do músculo e, finalmente, os testes têm que ser utilizados tanto para monitoramento da progressão quanto para o acompanhamento da reabilitação. Então, dentro dessa escala, dentro desse quadro, estão as escalas e testes recomendados para o diagnóstico na prática clínica e na pesquisa. Então, na prática clínica, para avaliar, para rastrear os pacientes com sarcopenia, duas escalas são mais utilizadas, que é a SARC-F e a ISH. Na pesquisa, eles recomendam mais a SARC-F. Com relação à força muscular, eles recomendam a força de aderência, o teste de posição na cadeira, de levantar da cadeira. Para rastrear a qualidade muscular, eles recomendam a densitometria, na prática clínica, e a bioimpedância, e na pesquisa, eles recomendam a ressonância e a tomografia. Então, quando a gente investiga a presença de sarcopenia? Sempre que o paciente chegar com sinais clínicos que são queda, sensação de fraqueza, velocidade de caminhada lenta, dificuldade para subir, para levantar de uma cadeira, perda de peso e perda muscular, você vai aplicar o SARC-F. O SARC-F é um questionário formado por 5 perguntas que avaliam a limitação de força, capacidade de caminhada, levantar de uma cadeira, subir de escada e episódios de queda. E tem uma pontuação baseada nessas 5 perguntas. Se a pessoa apresentar uma pontuação menor ou igual a 4, ela deve ser avaliada deve ser feito o teste de força muscular, se ela foi triada como possível indicadora de sarcopenia. Um outro instrumento de triagem que pode ser utilizado na prática clínica é o ISH, que é um método que estima a probabilidade de sarcopenia usando uma equação baseada em 3 variáveis, que é a idade da pessoa, a força de aderência e a circunferência da panturrilha. Se o paciente apresentou uma pontuação maior ou igual a 4, você vai avaliar a força desse paciente. E a força pode ser, são recomendados os seguintes testes: a utilização do dinamômetro manual, ou o teste de levantar da cadeira 5 vezes em 15 segundos. Se a força muscular for alterada, você vai indicar para o médico para avaliar a qualidade muscular. E vários são os exames que podem avaliar essa qualidade: a ressonância, a tomografia, a densitometria,
A bioimpedância, a tomografia e a ressonância, eu já falei anteriormente. Existem outros testes em pesquisa também para avaliar a qualidade muscular, que é a tomografia de L3, medida de secção de coxa e de pessoas através de tomografia e de ressonância magnética, que estão bem determinados isso, mas é utilizado mais na pesquisa. O teste de diluição de creatina, avaliação através do ultrassom, que tem sido cada vez mais utilizada na prática clínica por ser um exame mais barato. A presença de biomarcadores, ela está tendo bastante questionamento, pois como a sarcopenia é multifatorial, provavelmente não exista um biomarcador específico que determine a sarcopenia, e o questionário SARCOL, que é um questionário que associa a sarcopenia e o impacto dela na qualidade de vida. E a última bateria de testes realizadas é para avaliar o desempenho físico. O desempenho físico tem sido definido como uma função corporal objetivamente medida relacionada à locomoção. É um conceito multidimensional que não envolve apenas músculos, mas também função nervosa central e periférica, incluindo o equilíbrio. O desempenho físico pode ser medido através da velocidade da marcha, ou da bateria de desempenho físico curto, o SPPB, ou do Time Up and Go, entre outros. Então, o teste recomendado para avaliar a velocidade da marcha é o teste de caminhar um percurso de 4 metros. E a velocidade recomendada é ter acima de 8 metros por segundo. Com relação à bateria de desempenho físico curto, o resumido, ela inclui a avaliação da marcha, inclui a avaliação do equilíbrio, inclui o teste de levantar da cadeira. E a pontuação máxima dessa bateria é 12, e eles recomendam, e uma pontuação menor do que 8 é indicativo de baixo desempenho físico. E o Time Up and Go também é indicado uma velocidade de 8 metros por segundo, ou o teste da caminhada de 400 metros, que é mais complicado de ser realizado na prática clínica. Então, quais são os pontos de corte determinados pelo consenso europeu? Com relação à força de aderência, de 27 quilogramas para homens e 16 quilogramas para a mulher. O levantar da cadeira são 5 vezes, tem que levantar e sentar da cadeira 5 vezes em 15 segundos. Com relação à qualidade muscular, na densitometria, eles utilizam um peso menor que 20 quilogramas de massa muscular para homem e para mulher 15, e no apendicular, 7 quilogramas para homens, 5,5 quilogramas para mulheres. Com relação à velocidade de marcha, como eu falei, é 8 metros por segundo, e no teste de caminhada de 400 metros, maior ou igual a 6 minutos. Então, qual é o algoritmo de identificação da sarcopenia? Para você identificar a sarcopenia, você vai passar por essas 4 etapas. Primeiro é o rastreio, segundo, avaliação, terceiro, confirmação e, por último, a classificação de severidade. Então, como funciona? No rastreio, você vai aplicar ou o SARC-F ou o ISH. Se o SARC-F der uma pontuação maior ou igual a 4, a pessoa vai para a segunda etapa, que é a avaliação.
Se não tem, se der um valor acima de 4, menor. Se der um valor menor do que 4, a pessoa não tem sarcopenia e no futuro você vai reavaliá-la. Em seguida, você vai fazer o teste de força, que pode ser o de levantar e sentar da cadeira ou o teste de preensão palmar. Se deu normal, a pessoa não tem sarcopenia e você vai reavaliar mais tarde. Se deu abaixo, você vai encaminhar para o médico porque ela tem possivelmente sarcopenia para fazer a avaliação da qualidade do músculo. Então, vem a confirmação do diagnóstico de sarcopenia. Depois de confirmado o diagnóstico, você vai fazer a bateria da performance física para saber se a sarcopenia é grave ou para saber se ela não é grave. Então, esse algoritmo é utilizado para rastrear a presença ou não da sarcopenia. Aqui a imagem ficou um pouquinho ruim, mas é só a tradução do algoritmo anterior que eu mostrei para vocês. E o tratamento fisioterapêutico, tanto da síndrome, tanto da fragilidade quanto da sarcopenia, eles sempre buscam reverter o quadro de incapacidade que pode acontecer com o idoso, que um idoso pré-frágil pode levar à fragilidade, pode levar à incapacidade. Então, o nosso objetivo é sempre andar no sentido contrário dessa curva de funcionalidade. E no livro de Fisioterapia em Gerontologia, ele dividiu a intervenção da fragilidade e da sarcopenia em 3 itens: intervenções na clínica, intervenções domiciliares e intervenções hospitalares. Com relação à intervenção na clínica, a gente tem que focar na detecção precoce de indivíduos pré-frágeis e na manutenção da capacidade física e cognitiva de não frágeis. A abordagem fisioterapêutica, ela tem que ser pode ser uma atividade individual ou uma atividade em grupo, e ela deve visar condicionamento físico, ganho de força e massa muscular de membros superiores e inferiores, treino de equilíbrio e de flexibilidade, treino de marcha associado a estímulos táteis, como diferentes pisos e texturas, com estímulos auditivos, aumento ou diminuição de velocidade associada ao ritmo, visual e com marcações na forma de circuitos que requeram ultrapassar obstáculos, mudanças de direção e redução de bases de suporte. O uso de duplas tarefas, tanto motoras quanto cognitivas, quanto cognitivo-motoras, podem ser associados a esses treinos. Para os idosos domiciliares, o objetivo principal deve ser focado no que o idoso oferece maior dificuldade e a intervenção deve ser baseada em uma avaliação criteriosa da funcionalidade em todos os ambientes que o idoso circula. Temos que avaliar a acessibilidade e o desempenho do idoso, bem como na postura deitada, sentada e em pé. E os exercícios preconizados são exercícios de deambulação, treino do equilíbrio, estimulando redução de bases e suporte de apoio unipodálico, fortalecimento de membros inferiores e superiores, como treinar o ato de sentar e levantar da cadeira. E esse treino, ele tem que ser feito tanto com os idosos frágeis como com os idosos pré-frágeis. E no âmbito hospitalar, o indivíduo, normalmente, ele encontra-se em maior fragilidade e mais suscetível a infecções, à polifarmácia, à queda, à confusão mental e ao próprio imobilismo. No hospital, a gente tem que priorizar
a musculatura respiratória, fazer as mudanças de decúbito periódica, estimular o idoso a assumir a posição sentada e deambular sempre que for possível. No livro Envelhecimento e Funcionalidade e Envelhecimento, eles abordam que eles apresentam alguns trabalhos e alguns estudos com alguns protocolos de tratamento para sarcopenia e para fragilidade. E nesse livro, eles, em vários momentos, eles afirmam que o tratamento resistido, moderado a alto, ele traz maiores resultados do que os tratamentos leves realizados nos idosos. E eles descrevem 2 protocolos que são utilizados em muitos estudos. Então, o primeiro protocolo do tratamento da fragilidade é um protocolo de 10 semanas com realização de exercícios 3 vezes por semana por 60 minutos. E esse protocolo envolve 10 minutos de caminhada inicial, alongamento do músculo reto-femoral, psoas, isquiotibial e tríceps sural e fortalecimento de quadril, de flexão, adução, abdução e extensão, flexão e extensão de joelho e um mini agachamento. E a carga utilizada foi baseada no cálculo de uma resistência máxima. E as 2 primeiras sessões, até a 7ª sessão, ele utilizou 50% da resistência máxima e nas demais semanas 75% da resistência máxima, sendo reavaliada a força na 13ª e na 22ª semana de exercício. Outro estudo que ele descreve no livro é a associação desse protocolo anterior a um treino de 5 minutos de aquecimento e 40 minutos de exercício aeróbico nos dias alternados à realização do fortalecimento. E como eu falei anteriormente, em um outro estudo, eles encontraram que os exercícios de alta intensidade e progressivos, eles tiveram uma melhor resposta nos idosos frágeis do que os exercícios de baixa intensidade. Uma atenção que todos os 3 livros eles relataram é que a síndrome da fragilidade, ela não está pautada apenas na força muscular. Dessa forma, os programas terapêuticos que, além dos exercícios, envolvem nutrição, cognição e status sociais, eles apresentam melhores respostas. Então, na última prova, a questão que teve sobre sarcopenia e síndrome de fragilidade foram essas. Primeiro foi, quanto à sarcopenia, é incorreto afirmar, e a alternativa certa foi que o tratamento fisioterapêutico para a sarcopenia deve pautar-se em exercícios resistidos, mantendo sempre uma baixa intensidade para evitar a fragilidade muscular. E a gente acabou de ver que é exatamente o contrário. O segundo, ele considera uma idosa de 79 anos, com velocidade de marcha de 0,7 metros por segundo e força de preensão palmar de 17. Essa prova anterior, ela foi feita no consenso de 2019, então, hoje, provavelmente, os pontos de corte seriam diferentes. Então, em relação ao tratamento, qual é a alternativa incorreta? Que a alternativa é uma boa indicação, é um programa de treinamento progressivo de exercício com carga gradual, iniciando com baixa velocidade e evoluindo para uma alta velocidade. Essa questão, na verdade, ela foi anulada na prova passada.
A outra questão sobre fragilidade que teve na prova passada foi essa. A síndrome da fragilidade em idosos tem sido definida como a síndrome de declínio em espiral de energia, embasado por um tripé de alterações relacionadas com envelhecimento, composto por sarcopenia, desregulação endócrina e disfunção imunológica. Nesse contexto, é incorreto afirmar. Se vocês virem aqui a descrição exata que eu apresentei do Tratado de Geriatria e Gerontologia. E a resposta incorreta é que, pela complexidade da síndrome da fragilidade, a abordagem terapêutica mais adequada é a clínica, com prescrição de medicamento e suplementação alimentar. Se vocês forem olhar na prova, algumas questões elas são bem... a prova estava fácil, tinham questões que eram claras de que estão erradas, como essa daqui, eu acho que até quem não estudou conseguiria acertar essa questão. Avaliação da dor nos idosos. Com relação a esse tema, vocês se detenham exatamente ao que está escrito no slide para essa prova em específica, e depois você esqueça tudo que eu falei aqui, porque na prática clínica outros conceitos estão empregados. Então, por que é importante o estudo do idoso, da dor no idoso, na nossa prática clínica? A dor no idoso é uma das mais importantes causas de morbidade, pois se relaciona fortemente com a incapacidade de manutenção de uma vida mais saudável e independente devido às limitações funcionais importantes, mesmo para atividades simples de vida diária. Ela é a causa mais comum de busca aos nossos consultórios. 80% das queixas dos consultórios são a dor. A dor crônica ela tem uma alta prevalência, ela varia de 25% a 80%, sendo que de 25% a 52% são de idosos presentes na comunidade, e quando a gente pensa nas instituições de longa permanência, esse valor sobe para 45% a 80%. Então, como se conceituava, qual o conceito de dor utilizado pelo tratado? A dor é definido como a sensação e experiência emocional desagradável associada à lesão tecidual real ou potencial ou descrita em termos desta lesão. Isso segundo a Associação Internacional para a Dor. Outra definição mais ampla de dor é que a dor é tudo que uma pessoa experimenta, tudo que a pessoa experimentando diz que é e existe quando ela diz que existir. Então, a importância desse conceito é que a gente não pode se pautar que a dor apresenta apenas um aspecto físico. Ela é multifatorial e ela tem vários componentes envolvidos, entre eles o emocional. Dois conceitos que são diferentes e que se já apresentam como diferente na descrição do livro é o conceito de dor e de nocepção. A relação entre o dano tecidual e a dor, ela não é uniforme e faz parte da diferença dos processos de nocepção e de dor. A nocepção, ela está associada a um processo neural da codificação do estímulo noceptivo. É um termo aplicado para a ativação da fibra nervosa responsável pela condução do estímulo. É um estímulo térmico, mecânico ou químico. Já a dor, além da nocepção, ela envolve outros conceitos e outros componentes, como o meio social, o meio cultural, aspectos psíquicos da pessoa. Então, o que isso significa?
que o estímulo doloroso é só um dos aspectos. Cada pessoa, de acordo com as suas experiências e com o seu contexto de envolvimento, ela vai ter uma interpretação subjetiva do que é a dor. Então, uma coisa é a estimulação da via e condução do estímulo térmico, mecânico e químico, que pode ser noceptivo. Outra coisa é a interpretação do que é esse fenômeno para você, que é a dor. Então, com relação à fisiopatologia da dor, a dor ela vai resultar da ativação de nociceptores presentes nas terminações nervosas livres, nas fibras mielínicas, fibra C, e nas fibras amielínicas C e pouco mielinizadas A delta, no sistema nervoso periférico. Então, esses nociceptores, eles vão ser ativados sempre que um estímulo físico, mecânico ou térmico, ou um estímulo químico, seja lesivo ou potencialmente lesivo ao nosso organismo. E as fibras C e A delta vão conduzir a informação até o corno dorsal da medula espinhal, onde ele vai fazer sinapse com um neurônio de segunda ordem. Nessa região, ele vai ser modulado ou por vias excitatórias, através do glutamato e do receptor NMDA, ou através de vias inibitórias, através do circuito GABA e glicina. Após o estímulo ser modificado no corno posterior da medula, ele vai ser ascendido até os centros superiores através dos tratos de dor, que tem o trato espinotalâmico e o trato espino-retículo-talâmico, e de lá ele vai para núcleos de projeção localizados no tálamo. Em virtude dessa conformação, a dor ela pode ter 3 características. Uma característica sensitivo-discriminativa, que é a dor física propriamente dita, as características sensoriais da dor. Uma característica afetivo-motivacional, que está envolvida com as emoções e com o que você tem passado, e uma cognitivo-avaliativa, que é a interpretação da dor própria para você. Então, um estímulo térmico, mecânico ou químico vai ativar os nociceptores, que são terminações nervosas livres. Esse estímulo vai ser conduzido até o corno posterior da medula através de 2 fibras principais, uma amielínica, que é a fibra C, e uma pouco mielinizada, que é a fibra A delta. Chegando no corno posterior, ele vai cruzar e vai, neste corno posterior, ele vai receber o efeito modulatório, que pode ser para mais ou para menos, e depois que esse estímulo for modulado, ele vai ascender até os órgãos superiores, onde vai ser interpretado o que é a dor para você. Então, de acordo com o Tratado de Geriatria e Gerontologia, existem 4 tipos de dor, que é a dor somática, a dor visceral, a dor neuropática e a dor psicogênica. A dor somática, ela é bem localizada, ela é tipo pontada, ardor, latejante, e um exemplo de dor somática são as dores articulares miofaciais. A dor visceral, ela é uma dor vaga, tipo cólica, queimação, mal localizada, e um exemplo dela é a dor causada por uma obstrução intestinal ou a angina cardíaca. A dor neuropática, ela se caracteriza por lesionar, por ser uma dor decorrente de lesão de uma estrutura nervosa ou central ou periférica,
e ela se manifesta exatamente na área que essa estrutura ela percorre. Ela manifesta-se com áreas de alteração de sensibilidade, motricidade, trofismo e de funções neurovegetativas. Um exemplo, a neuralgia do trigêmeo. E a dor psicogênica, há uma descrição de dor, mas a descrição desse termo é bastante escasso e, normalmente, ela está associada a reações histéricas e transtornos somatoformes. Só deixando claro que isso não é mais utilizado hoje em dia, tá bom? Mas é o que a gente vai utilizar para essa prova. Então, no envelhecimento, o que é que acontece? As principais alterações que a Ilana falou na aula passada, elas vão levar a um aumento do limiar de dor no idoso, ou seja, para um idoso sentir uma dor, ele precisa de um estímulo muito maior e há uma tolerância de estímulo doloroso diminuída. E como é que a gente interpreta isso na prática clínica? Na prática clínica, esse achado pode ser explicado como, por exemplo, quando acontece a distensão de uma víscera. Normalmente, os idosos eles têm um limiar de dor menor, então eles relatam muito mais rápido os desconfortos do que a pessoa idosa quando ela tem, por exemplo, uma constipação. Então, quais são os tipos de dor mais prevalentes no idoso? As dores de origem músculo-esquelética estão entre as dores mais comuns, seguidas da dor neuropática, da neuropatia diabética, da neuralgia pós-herpética e das dores oncológicas. Então, aqui ele cita algumas dores que são, de acordo com a classificação, bastante encontrada no idoso. As dores nociceptivas, exemplos, são as dores musculoesqueléticas, osteoartrite, doenças inflamatórias e fraturas. As neuropáticas, a neuropatia diabética, a neuralgia do trigêmeo, e um tipo de dor mista é a oncológica. Essa classificação em dor nociceptiva, neuropática ou mista, ela é baseada no mecanismo clínico predominante na estrutura acometida. E como avaliar a dor no idoso? A dor no idoso, ela pode ser avaliada de forma unidimensional ou multidimensional. A avaliação unidimensional da dor pode ser através de escalas, como a escala visual analógica, a escala de descrição de sintomas, a escala numérica e a escala de face. A avaliação multidimensional da dor, ela pode ser através de escalas como o McGill, mas ela é pouco utilizada na prática clínica porque ela é bastante extensa, e o inventário breve de dor também é bastante utilizado e vê a dor de uma forma de múltiplos fatores. Quando o idoso apresenta alteração cognitiva, a gente vai se focar nas expressões faciais, verbalização, vocalização, movimentos corporais e alterações nas relações interpessoais e nas rotinas do estado mental. Existem duas escalas que são mais utilizadas para avaliar a população idosa com alteração cognitiva, que é a PAX-LAC e a Dolo-Plus 2. O tratamento. O tratamento da dor no idoso, ela deve ser baseada em exercícios físicos, programas de fortalecimento, alongamento e aumento da resistência progressiva, geralmente melhora a funcionalidade e diminui a dor no exercício. Eles recomendam exercícios como
o tai chi, a caminhada e exercícios na piscina, e a massoterapia é indicada em alguns tipos de dores, como, por exemplo, a lombalgia, as dores miofaciais, as diminuições de edema e a estase linfática. A termoterapia é indicada para aliviar a dor, que pode ser uma termoterapia por adição de calor, como o calor superficial e o calor profundo, e pode ser por subtração, como a crioterapia e aerosóis refrescantes. A eletroterapia é utilizada com a aplicação de correntes galvânicas contínuas do TENS, a inativação de ponto gatilho também é indicada, principalmente pode ser utilizado através da digitopressão, do agulhamento seco e a utilização da acupuntura. Então, aqui no livro de gerontologia, depois vocês dão uma olhada, tem a descrição de todos os meios físicos, inclusive ele coloca como abordagens fisiátricas, e tem as suas contraindicações e indicações. Na prova passada, a questão que utilizou sobre dor foi: a literatura nos apresenta diversas formas de avaliar a dor em idosos. Quanto à avaliação da dor, assinale a alternativa correta. E a alternativa correta é a utilização do questionário Valmac. Alguns questionários multidimensionais, tais como o Valmac e o índice de Lennox, indicam o item dor como uma de suas dimensões de avaliação. Pela literatura proposta, esses questionários não são nem citados nos tratados e nos livros recomendados. Osteopenia, osteoporose e fratura, atuação da fisioterapia. Então, com relação à osteoporose, ela é um distúrbio esquelético crônico e progressivo de origem multifatorial que acomete principalmente pessoas idosas, tanto homens quanto mulheres, geralmente as mulheres pós-menopausas. Ela caracteriza-se por resistência óssea comprometida, predispondo a um aumento do risco de fraturas, a dor e a deformidades e incapacidade. A resistência óssea ela é definida por alguns fatores, como a microarquitetura trabecular intensa, taxas de remodelação óssea, macroarquitetura, acúmulo de microdanos e o grau de mineralização e a qualidade da matriz óssea. Segundo o Tratado de Gerontologia, a osteoporose é dividida em primária e secundária. A primária em tipo 1 e tipo 2. A primária tipo 1 ela está associada às mulheres, principalmente às mulheres na menopausa. Nesse tipo de osteoporose, a perda acelerada de osso trabecular e as fraturas vertebrais são as mais comuns. Na primária tipo 2, ocorre tanto em mulheres como em homens idosos, há um comprometimento tanto de ossos corticais quanto trabeculares e a ocorrência de fraturas vertebrais e a fratura do fêmur. E a secundária é secundária a alguma patologia, como, por exemplo, artrite reumatoide, imobilizações prolongadas, câncer, anemias crônicas e tratamentos à base de heparina. Com relação à epidemiologia, 1 em cada 3 mulheres, 1 em cada 5 homens apresentarão uma fratura relacionada à osteoporose. Ela pode ser uma doença assintomática e seu registro se faz muitas vezes tardiamente por meio de suas complicações, que são as fraturas. As fraturas vertebrais prévias, a fratura vertebral prévia também é um excelente marcador de risco de fraturas futuras, tanto vertebrais quanto em outras regiões do corpo. As fraturas de punho, ela ocorrem principalmente na 5ª década de vida. As vertebrais
depois dos 60 anos, e as fraturas de fêmur ocorrem principalmente na 7ª década de vida. E, segundo estimativas, 1 em cada 6 mulheres brancas terão fratura de fêmur, enquanto essa proporção sobe para 1 em cada 12 homens. Com relação à fisiopatologia, a gente sabe que o osso ele é constituído por células, os osteócitos, os osteoblastos e osteoclastos, a matriz proteica, que tem a fase orgânica e a fase inorgânica, e no idoso a fase inorgânica é predominante, portanto, é um osso mais frágil, porque o colágeno ele vai dar elasticidade e o mineral ele vai dar resistência. No idoso, a presença de um osso com mais minerais. Então, o osso ele é um tecido dinâmico, que ele sofre remodelação constante, e essa remodelação ela vai depender da unidade básica multicelular, que é o conjunto formado pelo osteoclasto e osteoblasto, e a relação entre eles. Nos idosos, a atividade osteoclástica ela é maior, e ela é estimulada pelas interleucinas, pelo fator de necrose tumoral, pelo fator de transformação do crescimento beta, por prostaglandinas e hormônios. Além disso, a deficiência do estrogênio e o uso de corticoterapias também estimulam a ativação osteoclástica. Então, quais os principais fatores de risco? Ser do sexo feminino, ter baixa massa óssea, fraturas anteriores, raça asiático-caucasiana, idade avançada em ambos os sexos, história materna de fratura de colo do fêmur e de osteoporose, menopausa precoce, antes dos 40 anos, tratamento com corticoides, baixo índice de massa corporal, amenorreia primária ou secundária, hipogonadismo primário ou secundário, perda de peso após os 25 anos, tabagismo, álcool sedentarismo, tratamentos com fármacos que estimulam a perda óssea, imobilização prolongada, passado de dieta pobre em cálcio e doenças que induzem a perda de massa óssea. Então, a Organização Mundial da Saúde, ela desenvolveu um instrumento em 2008 que ele prediz fraturas osteoporóticas com até 10 anos de antecedência. E esse instrumento, que é o FRAX, ele é amplamente utilizado. Ele é baseado nos fatores de risco e, dependendo da presença dos fatores de risco, é identificado um nível baixo ou médio de risco de fratura e, a partir daí, é indicada a densitometria óssea, que é o padrão ouro para avaliação da osteoporose. Então, quais os principais sinais e sintomas associados a ela? Geralmente, ela é uma doença silenciosa, e quando ela é identificada quando o médico observa aumento da radiotransparência de exames radiológicos, os locais de maior ocorrência de fratura de baixo impacto devido à osteoporose são as vértebras, o punho e a região proximal do fêmur. A maioria das fraturas vertebrais ocorre em vértebras torácicas inferiores ou lombares superiores, provocados por mínimos traumas, como ao inclinar-se para frente, ao mudar de decúbito na cama. A dor por compressão vertebral ela é aguda, de forte intensidade e pode permanecer por 6 a 8 semanas e é evidenciada por digitopressão na área fraturada. Ela pode irradiar para frente como uma barra e um relato muito comum dos pacientes é uma dor como se fosse um cinto apertado. O colapso vertebral progressivo, ele acaba produzindo a hipercifose, diminuição da altura, e a lordose natural também é diminuído. A dor e a hipercifose, a perda de altura e a restrição de movimentos respiratórios e a compressão gástrica são consequências que podem estar associadas a fraturas vertebrais. E pacientes com múltiplas fraturas, eles podem também queixar-se de instabilidade na marcha, aumento do risco de queda
e dificuldade para realizar várias atividades de vida diária. Como é feito o diagnóstico e o monitoramento da osteoporose? Então, nas fases iniciais, o exame físico e a anamnese deverão ser realizados no indivíduo com suspeita da doença, na tentativa sempre de buscar uma classificação etiológica. Como eu falei, o padrão ouro do diagnóstico da osteoporose é a densitometria óssea através da técnica DEXA, e há uma comparação entre o jovem e adulto. Até um desvio padrão é considerado normal, entre 1 e 2,5 o osso é considerado osteopênico, abaixo de 2,5 o paciente apresenta osteoporose e abaixo de 2,5 também pode estar associado a alto risco de fratura. Então, essas são as indicações para densitometria. Todas as mulheres acima de 5 anos, peri ou pós-menopausa, com amenorreia secundária prolongada, todos os indivíduos que tenham sofrido fraturas por traumas mínimos ou atraumático, indivíduos com evidências de radiografia com osteopenia ou fraturas vertebrais, homens com idade superior a 70 anos e inferior se tiver fatores de riscos, indivíduos que apresentam perda de altura de 2,5 centímetros ao longo da vida ou hipercifoses torácicas, indivíduos que fazem uso de corticoides por mais de 3 meses, indivíduos que apresentam massa corporal baixa, doenças crônicas, com uso de medicações que podem estar associadas à osteoporose, como os corticosteroides, e para monitorar as mudanças de massa óssea decorrente da evolução de doenças de diferentes tratamentos disponíveis. Então, o melhor tratamento da osteoporose é a prevenção, e ele é embasado nesse tripé, que é adequação da nutrição, mudanças de hábitos, incluindo exercício físico, alcoolismo e tabagismo, e controles ambientais para a prevenção de queda. Então, com relação aos exercícios físicos, da mesma forma que a gente falou no tratamento da síndrome da fragilidade, da sarcopenia, os exercícios com carga são os mais indicados para o tratamento da osteopenia e da osteoporose. Então, vários protocolos são descritos, e no livro de Geriatria e Gerontologia, ele descreve que a atividade física ela deve ser realizada pelo menos 3 vezes por semana, em dias alternados, durante, no mínimo, 30 minutos. E a caminhada também pode ser feita 40 minutos diário. A chance de recuperação da osteoporose ela é maximizada de acordo com um protocolo de tratamento de fraturas que eles indicaram como literatura complementar, através dessa sequência de critérios. Que o primeiro é uma avaliação criteriosa, segundo, definir metas para um tratamento baseado nos aspectos multifatoriais, estabelecer um tratamento levando em consideração todos os problemas envolvidos na osteoporose, como a dor, deficiência de vitamina, desnutrição, e o exercício físico e as intervenções psicossociais, realizar reavaliações progressivas e fazer um planejamento com suportes a longo prazo. Não podemos esquecer que a osteoporose e a fratura de quadril, ela se encaixa nos vários fatores interrelacionados da CIF. Então, nesse trabalho que eles apresentaram, eles identificaram que as pessoas, por exemplo, poderiam ter restrições para cantar no coral, carregar a criança, devido a limitações nas atividades de caminhar, vestir-se, banhar-se,
por uma fratura no osso ou presença de delírio, e que a gente não pode esquecer de incorporar na nossa prática clínica e de levar em consideração os fatores sociais e os fatores ambientais. Então, quais são os fatores que estão associados a um desfecho ruim? O sexo masculino, pessoas que vivem em instituições de longa permanência, menor mobilidade pré-fratura, depressão e demência. E dentro desse consenso, eu destaquei os itens que eles associam de responsabilidade da fisioterapia, que na internação, quando há qualquer adiamento da fisioterapia, e isso se relacionam também ao pré-operatório, tem que se fazer um trabalho para evitar o declínio de força muscular, evitar problemas respiratórios como a pneumonia e as úlceras de pressão. Durante o planejamento cirúrgico, a restrição de peso na fase pós-operatória deve ser evitada sempre que possível. O mais rápido que a gente consegue estabelecer a carga nesse membro, o mais rápido a gente vai conseguir recuperar a funcionalidade. A mobilização ela deve ser realizada de forma precoce, cerca de 24 horas após a cirurgia. E logo em seguida ao tratamento e à liberação, tem que ser iniciado exercícios de resistência progressivas, exercício de peso, a menos que haja alguma contraindicação, equilíbrio, mesmo já começando no âmbito hospitalar, e avaliar riscos de queda durante a internação hospitalar. Então, as recomendações finais desse consenso para tratamento de fraturas de quadril é que uma reabilitação tem que incluir mobilização precoce e intensiva e requalificação de autocuidado com minimização médica de complicações e problemas de comorbidade, intervenções crônicas de cuidados, incluindo avaliação de demência, de fragilidade e prevenção de queda, acessos a serviços comunitários, incluindo serviços de apoios ao cuidado do idoso e terapias de saúde aliada. Os pacientes com comprometimento cognitivo não podem ser excluídos da reabilitação no pós-fratura, e o tempo de recuperação para diferentes domínios funcionais variam em menos de 6 meses para muitas atividades de vida diária e função cognitiva, e mais de 1 ano para caminhar, por exemplo, 3 metros sem assistência. O programa de reabilitação tem que ser multidisciplinar, com integração dos serviços de ortogeriatria e de reabilitação, e incluir profissionais das mais variadas áreas. Os programas de reabilitação devem incluir práticas de mobilização direcionadas a metas com exercícios de equilíbrio e de funcionalidade, e os exercícios devem continuar além do ambiente hospitalar por pelo menos 12 semanas, e pode incluir treinamento de resistência progressiva. Sempre que possível, abordar a autogestão, a autoeficácia, estratégias de prevenção de quedas e tratamentos de prevenção de osteoporose e programas de exercício. A autoeficácia, o apoio social e as respostas do cuidador desempenham um papel fundamental na recuperação desses pacientes. A autoeficácia está associada à capacidade que a pessoa tem de se curar e de achar que os resultados estão centrados nela mesma, sua capacidade de executar. Então, essa questão tem que ser bastante apoiada durante o programa de tratamento. E, embora existam muitas barreiras à prestação de serviços de reabilitação em países de baixa e média renda, que é o que o artigo se propõe, a implementação de recomendações baseadas em evidências não deve ser vistas como inúteis.
Os profissionais de saúde, em todos os níveis, não devem aceitar limitações cognitivas e de funcionamento físico como caminho normal relacionado à idade para pacientes mais velhos após as cirurgias de quadril. As questões que caíram na prova passada sobre osteoporose, osteopenia e fratura foram essas. Existem evidências consistentes já demonstram que os exercícios atuam na estimulação do tecido ósseo. Dessa forma, analise as afirmações e assinale a alternativa correta. Então, a alternativa correta era: exercícios para estimular a remodelação óssea necessariamente não precisam ser feitos com peso ou halteres. A carga pode ser também o peso corporal sobre os ossos ou exercícios isométricos. Na questão 26, considerando as consequências e possíveis alterações posturais ocasionadas pela osteoporose, é correto afirmar que a osteoporose é a causa mais frequente de hipercifose e que, se não abordar, pode desencadear restrições na capacidade respiratória. Com relação à fratura em idosos, analise a afirmação e assinale a alternativa correta. É importante lembrar que o fortalecimento muscular geral, o treino respiratório e cardiovascular prévios contribuirão para uma marcha mais adequada. Bem, gente, eu sei que é muita informação. Essa aula ela foi colocada mantendo o que era descrito exatamente na literatura. Então, é muita coisa para treinar. Uma dica que eu dou para vocês é para se deterem nos pontos de cortes das escalas de avaliação, porque normalmente é o que banca cobra. Muito obrigada pela presença de todos. Obrigada, Patrícia, excelente aula. Sabemos, né, todos nós sabemos quanto é difícil a gente conseguir fazer um resumo tão detalhado e que consiga contemplar os temas que serão abordados. E também acho que o nosso maior desafio é não sair das referências sugeridas aí pela banca. Isso é muito difícil para a gente, porque muitas coisas, na verdade, a gente discorda, porque a gente tem acesso a uma literatura mais atualizada, mas essa é a dica, né, Patrícia? Para prestar concurso não adianta, precisa ler ali ao pé da letra cada informação disponível nas referências. A gente tem um tempinho, pessoal. A Patrícia ainda conseguiu finalizar 15 minutos antes. Só a Patrícia pegar água, tô seca. Isso. Enquanto a Patrícia vai se hidratar um pouquinho, que aí agora... Pegar só um copo d'água. Vai. A gente está aqui. Ainda estamos aqui. Eu coloquei alguns recados, né? O link, vocês irão receber o e-mail amanhã do Interfísio, com o link de acesso do YouTube e os slides das duas últimas aulas, a de hoje e a anterior, tá? E esse é um momento para quem quiser aprofundar, tirar alguma dúvida ou alguma colocação não ficou clara, aproveitem agora, tá bom, pessoal? Então, a gente está aguardando aqui que vocês se pronunciem, né? Podem ligar o microfone. Pode, Patrícia? Pode. Falar? Só uma dica, quando eu fui fazer a aula, eu procurei deixar o máximo de informação nos slides, para mesmo servir de roteiro, para agora, quando vocês tiverem acesso à aula, vocês saberem exatamente como está no livro, porque eu sei que nem todo mundo vai conseguir ter acesso a todas as referências. Na aula de sarcopenia e de fragilidade, para vocês terem uma ideia,
de todas as literaturas, 6 literaturas foram usadas para ela. Então, foi a aula que demorou mais para ser feita, porque era a aula que tinha mais artigos de atualização. Isso já serve de alerta para todo mundo rever que se eles botaram tantas referências sobre esses 2 temas, provavelmente vão ser temas que serão bem cobrados. Então, sei que é muita informação, que eu falei sem parar, um monte de coisa, que todo mundo deve estar com a cabeça pesada, então releiam com calma agora os slides, as aulas, e bola para frente, vamos juntos fazer essa prova e vamos todo mundo passar. Isso aí, Patrícia. Pessoal, acho que ninguém colocou nada aqui no grupo, né? No Bem cansado, quinta-feira à noite. O pessoal está agradecendo, né? Está elogiando bastante. Esse agradecimento se estende aí também ao Interfis, né? Obrigada, Patrícia, por ter aceitado. Foi um convite inusitado. Preparar foi bastante difícil mesmo de fazer. Quem conhece as minhas aulas, eu vi vários nomes conhecidos de ex-alunos aqui, então sabe que o meu jeito de fazer aula é bem diferente do que eu apresentei aqui, que o objetivo mesmo foi mostrar um resumão de pontos importantes para vocês conseguirem reler e estudar ao longo da semana. Aí. Então, já que não temos... a gente nem conseguiu tirar a foto. Muita gente já saiu, muita gente acabou saindo, não sei nem se a gente vai conseguir. Pelo menos tirar uma foto, né, de quem ainda está conosco. Tá todo mundo fugindo, Patrícia, tá todo mundo fugindo da foto. Oba, a Ana abriu. A Ana está aí, Ana. Vamos tirar, então, vou pelo menos fazer uma foto, quem não conseguir aí ligar a câmera. Oba, vamos lá, galera. Foto do Face. Roberto! Agora é o momento de se ver. Agora eu estou vendo a carinha. Os nomes eram familiares, agora com a fisionomia fica mais fácil. Que delícia! Vamos lá, então, hein? Vou falar já. 1, 2, 3 e já! Pronto! Obrigada, pessoal, por vocês aí, né, pela confiança, pela credibilidade aí que vocês depositaram na gente. E lembrando que teremos mais duas puxadas. E assim seguimos, tá bom? Então, irei finalizar. A todos, muito obrigada e até a próxima. Até a próxima. Tchau, pessoal. Obrigada, Humberto.